Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. Meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga e o tema de hoje é um assunto extremamente importante. Inclusive, a gente já abordou bastante lá no Instagram e aí eu decidi fazer esse podcast para falar a respeito da violência contra a mulher. E aí vai entrar vários outros tipos, de violência, como eu expliquei lá no Instagram. A violência doméstica, a violência patrimonial, a violência psicológica. Mas a gente sabe que não é fácil ouvir temas como esse. E aí a gente também não pode fingir que não existem. E aí, só para vocês saberem o que está, se passando, no ano passado, em média, uma mulher foi vítima de violência a cada 7 horas, considerando apenas os casos que chegaram até as autoridades policiais, Então, imagina aí quantas mulheres não sofrem e que ninguém fica sabendo. Eu não estou falando apenas dos casos de violência física ou sexual, mas que são aqueles, que normalmente as pessoas conseguem ali identificar, mas que existem ainda a violência silenciosa, aquela que não deixa marcas, visíveis, mas que fere profundamente, que é a violência psicológica, emocional, moral, patrimonial. São tantos abusos ocultos e poucos discutidos, e que muitas mulheres até às vezes acham que isso é normal na vida delas. Só que aí essa normalização traz graves consequências na vida das mulheres. E antes de começar a falar um pouco sobre o livro que eu li recentemente, que eu quero fazer esse parâmetro, relacionar o livro de uma autora que se chama Colin, que o nome do livro é Assim que Acaba, e aí eu queria relacionar o livro com esse contexto aqui que eu estou falando. Vai se encaixar perfeitamente, a gente vai conseguir entender melhor o que se passa, tá? Mas só para vocês saberem também que no mês de agosto, o mês de agosto ele foi escolhido como um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E aí é o mês Lilás. Para quem ainda não sabe, esse movimento foi criado em referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, que foi criado em 7 de agosto de 2006, e durante todo o mês, muitas mulheres por todo o Brasil adotam a cor lilás para mostrarem que fazem parte desse movimento. Eu, enquanto mulher, filha, psicóloga, com centenas de alunas, pacientes e um universo de seguidoras, também vou participar desse movimento e quero contar com você. Então divulgue aí o máximo que você puder esse episódio para ajudar outras mulheres. Manda aí para todas as mulheres, compartilha no seu Instagram, em todas as redes sociais que você puder. Então eu quero contar com você ao meu lado e ajudar ainda mais as mulheres. Temos que ajudar, a conscientizar e apoiar as mulheres a superarem traumas causados pelas violências sofridas, inclusive a violência silenciosa, que parece ser invisível, mas que gera vítimas o tempo todo. E muitas das vezes ela acontece na infância ou na adolescência e que deixa muitas feridas, A violência ela tem diversas facetas e infringe muitas mulheres, desde o começo de suas vidas. E sim, ela é capaz de gerar feridas desde a infância, que é o que acontece no livro. Então, atenção, vai ter spoilers do livro, cuidado, porque eu vou ter que contar algumas partes para poder associar. A leitura do livro, Assim que Acaba, da autora Colin, ela tem uma narrativa muito boa, um amor que ele pode custar caro demais e que fala sobre situações de abuso e violência doméstica. É uma história muito complexa, dolorosa, mas ela tem, uma honestidade muito grande quando ela conta toda aquela história. E aí, quando eu me deparei com esse livro, eu falei, não, eu preciso passar esse conteúdo para essas mulheres, para elas entenderem, o que acontece, porque às vezes muitas mulheres vivem assim, dentro de uma relação, sofrem essa violência, mas muitas das vezes elas não conseguem sair, elas não acham algum meio, Por mais que quem tá de fora fala, mas é fácil, tem que fazer isso, aquilo, não é assim. Então a gente precisa ajudar essas mulheres a sair o mais rápido possível desse tipo de relação. Mas saiba que quem já
esteve em uma ou está em uma, sabe o quanto que é difícil tomar essa decisão. E aí eu vou começar a contar sobre o livro, que ele conta a história de Lily. Eu falo Lily, uma mulher que acabou de perder o pai, e aí ela tenta se recuperar, né, desse velório. Só que ao contrário do sentimento de luto que a maioria das pessoas tende a sentir ao perder um pai, a Lily, ela se sente aliviada quando o pai morre. E isso acontece porque durante toda a sua vida, ela testemunhou a relação de violência que existia entre seu pai e sua mãe. Ela presenciou muitos gritos, murros, até tentativas de estupro. E aí, por isso, a Lily promete a si mesma que nunca se deixará entrar numa relação abusiva e que ela nunca vai deixar chegar onde a sua mãe deixou chegar. Ela morava em uma cidadezinha muito pequena, aí ela acabou se formando em marketing e depois ela acabou se mudando para Boston, onde ela abriu uma floricultura. Então ela é uma pessoa que ela vai atrás dos seus sonhos, corre atrás dos seus objetivos, mas é aí que tudo começa a mudar. Ela acaba se envolvendo em um relacionamento que, a princípio, como todos os relacionamentos abusivos, é um relacionamento apaixonante, envolvente e tranquilizador. Sabe, aquele relacionamento que você olha e você fala, é perfeito, não tem erros no início. E se você ler o livro, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Então, a autora, ela consegue mostrar o relacionamento abusivo antes de partir aí pra violência e tudo mais. Parece que ele é perfeito, parece que ele não tem erros. E esse relacionamento é quando ela conhece um lindo neurocirurgião, que no início, como eu falei, é um relacionamento perfeito, o cara é esplêndido, mas que depois começa a demonstrar aí o seu temperamento manipulador, vai ficando agressiva aos poucos. E aí as agressões, elas começam assim, com um empurrão ali, aperto no braço, aí vai evoluindo para tapas, quedas, mordidas, socos, e aí vai piorando cada vez mais. A autora mostra também que são os chamados acidentes, em que ele fala assim, ele cometeu um tapa, deu uma mordida, é um acidente. Ele fala que às vezes ele perdeu a cabeça durante um momento de raiva ou que ele explodiu, mas olha, que na verdade ele não queria machucar e que tudo aconteceu rápido demais, sem querer. Sabe todo aquele discurso? Eu não queria ter feito isso, desculpa, fica pedindo mil e mil perdões. No começo é assim, começa a pedir muito perdão, fala que não vai se repetir mais, aí acontece a segunda vez, aí parece que a pessoa se sente mais arrependida ainda, aí na terceira a pessoa se arrepende mais ainda, e aí depois acaba ficando com muita frequência, que você vai se dando conta que cada vez mais isso vai acontecendo. E os perdões, eles cada vez mais vão diminuindo. E aí a Lily, ela volta com ele tantas vezes, porque ela acredita que vai ser diferente, porque ela ama. Aí ela acaba ficando grávida, né? Mas com o passar do tempo, ela acaba vivendo com medo. E aí ela não sabe como sair disso. Inclusive, ela até, questiona. Nossa, eu presenciei tanto isso na minha infância, falei que não ia deixar isso acontecer. Ficava questionando por que minha mãe não saía. Achava que minha mãe era até fraca por não conseguir sair do relacionamento dela. E hoje eu estou aqui, vivenciando a mesma coisa. Ela sabe que não tá certo, mas ela acaba aceitando muitas coisas. Eu vou parar de contar a história por aqui, mas vale a pena você ler o livro, você vai encontrar ele na Amazon. Então, terminou aqui o podcast, corre lá para comprar, porque você precisa ver também o desenrolar dessa história, você precisa saber como que acaba o livro, mas eu só quis relacionar alguns pontos específicos de como essa história, começa, o que acontece, que é o que acontece com muitas mulheres por aí. Elas se envolvem no relacionamento, no começo tudo é perfeito, e aí depois as coisas só vão piorando. E aí você pensa assim, aconteceu uma vez, na próxima ele não vai fazer, aí acontece de novo, até que você se vê no ponto de que, já aconteceu tantas vezes, então não tem problema de acontecer mais uma ou mais outra, já faz tanto tempo que eu tô com essa pessoa, então não tem mais problema. Como que eu vou sair desse relacionamento agora? Então o livro, ele mostra aí nesse contexto um pouco do que algumas dessas mulheres sentem, dos medos, desejos de mudança, de um lar, de uma família feliz, porque essas mulheres, elas sonham com vidas melhores, mas às vezes demoram para enxergar que o fim
é a possibilidade de mudanças. Só que é necessário, né, haver um reconhecimento de que essa pessoa está inserida em um relacionamento abusivo, buscar ajuda, ter acompanhamento em uma rede de apoio, e porque daí é onde você vai encontrar psicólogos, assistentes, policiais que vão te fornecer o suporte necessário. Além disso, o livro ele mostra que a vítima e o agressor, eles não têm sempre o mesmo perfil. Qualquer pessoa pode passar por isso. E aí um outro fator, que é o que me chama, né, que chama muita atenção quando você lê, é que o passado ele não justifica erros. Porque em muitos livros, filmes e tudo mais, é comum a gente se deparar quando o mocinho, é abusador, que ele é assim por conta de algum trauma, de alguma outra coisa, mas no livro fica muito claro que nada justifica a violência. Porque se você não busca ajuda, você passa a conviver com essa ferida constantemente. É como um machucado aí no seu corpo, né? Ela dói, ela sangra, e aí você precisa colocar algum curativo. Mas demora muito tempo, demanda de muito esforço para aprender a lidar com as feridas que são invisíveis. Eu falo que são as feridas emocionais. Feridas muito doloridas que podem nos perturbar e gerar muito sofrimento durante uma vida inteira. E a maioria delas acontecem na nossa infância, adolescência ou em situações que a mulher passa pela violência, né? Que acaba internalizando isso e aí cada vez mais vai machucando dentro dela. Porque essas feridas doem, elas latejam. Algumas estão tanto tempo ali, gritando dentro de você, gritando dentro de nós, mas a gente só vai conseguir fazer isso também se a gente ressignificar, a gente buscar curar essas feridas. Então, quando decidimos, a partir do nosso olhar de agora, revisitar onde nos feriu, doeu e machucou, a gente é capaz de curar essas feridas. Mas para curar essas feridas, se você está ainda numa relação assim, você precisa sair o quanto antes. E se você já saiu desse tipo de relação, mas que ainda ficou muitas feridas, é necessário você procurar ajuda para ressignificar todas essas feridas e para que você não passe a conviver mais com elas. Porque a vantagem de você conseguir encarar o emocional, encarar essa ferida, é que você vai olhar depois de uma forma mais madura, com mais recurso e mais seguro, mas talvez você precise de alguém para te ajudar. Quanto antes você cuidar dessas feridas emocionais, será melhor para você também. Eu não tenho qualquer pretensão aqui de curar a sua ferida emocional em apenas um podcast, mas eu preciso te dizer que existem meios para isso e que você não precisa mais passar por isso e continuar vivendo em relações assim que só te causam feridas. Lembre-se que a violência silenciosa, ela pode ser a que mais causa estragos na sua vida. Mesmo que você feche seus olhos para ela e finja que ela não te causou feridas emocionais, elas vão continuar sangrando aí dentro de você. Eu espero que esse podcast tenha ajudado você, compartilhe muito. Muitas mulheres precisam saber disso. Esse assunto é muito sério. Quem está vivendo em uma situação de violência ou conhece alguém, deve pedir ajuda, denunciar. A medida é entrar em contato com a Polícia Militar, que é 190, ou Central de Atendimento à Mulher, que é 180, e alguma rede de apoio à mulher da sua cidade, porque o sofrimento, ele não deve continuar. Dúvidas, sugestões para o próximo podcast, me manda lá no direct no Instagram. Eu vou ficando por aqui, espero de coração que esse podcast tenha te ajudado. E se você sofre por alguma violência dessas que eu falei, procure ajuda. Tente sair o quanto antes. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.